cumprimento meus amados irmãos e meus amigos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita gratidão a Deus e alegria, estamos gravando hoje a lição 5 do dia 30 de janeiro de 2022, da lição dos jovens, editada pela CPAD. O assunto que iremos estudar: o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Os jovens estão estudando nesse primeiro trimestre de 2022 o Evangelho segundo São João, segundo João. E hoje, como já dissemos, estamos estudando o segundo sinal que Jesus operou em Caná da Galileia, curando o filho de um oficial. Eu peço aos amados irmãos e amigos que me perdoem o atraso dessa gravação, porque até a semana passada estava completamente sem voz, atacado por esse resfriado que está dando aí, e passei os dias com dificuldade. Mas, pela graça de Deus, já tenho a voz, se não 100%, mas pelo menos uma boa parte já recuperada, e já dá para gravar. Então, o nosso texto está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Leamos o texto sagrado. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro de seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois a que horas se achara melhor. Eles disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. O evangelista João, falando sobre o ministério do Senhor Jesus e apresentando provas de ser Jesus o Cristo, o Messias esperado por Israel, tanto nas suas mensagens como na obra que realizava. Já estudamos o primeiro milagre feito em Caná da Galileia, quando o Senhor transformou água em vinho. E depois foi Jesus para a Judeia. E agora, no capítulo 4 do Evangelho de João, o evangelista relata Jesus voltando da Judeia para a Galileia. Saindo um pouco, parece, da lição de hoje, mas dentro do contexto que estamos estudando, João escreveu
era-lhe necessário passar por Samaria. Isto é, entendemos que Samaria estava entre a Judeia e a Galileia. Mas este era necessário, não era tanto por questão geográfica, mas por questão de salvação de almas, pela visão que o Senhor tinha de almas que precisavam dele. Porque os rabinos judeus, quando precisavam sair da Judeia e ir para a Galileia, eles atravessavam o Jordão e iam pela Pérea, não passava por Samaria. Mas Jesus passou, era-lhe necessário, porque o Senhor, cujo ministério foi guiado pelo Espírito Santo, sabia que ele encontraria uma pessoa que precisava da sua mensagem. E nós temos a história da mulher samaritana, que no poço teve aquele encontro com Jesus, aquele diálogo maravilhoso, que nós não vamos nos deter nele, para não sairmos da lição. A mulher creu ser Jesus o Messias, e parece que foi ela a primeira evangelista lá de Samaria, porque ela está escrito que ela deixou o cântaro lá no poço e correu para Samaria e começou a anunciar: venham ver um homem que contou a minha vida. Porventura não será ele o Messias? E os samaritanos vieram ter com Jesus e lhe rogaram: fica conosco alguns dias. E Jesus ficou 2 dias em Samaria. E está escrito que, depois desses 2 dias, os samaritanos disseram à mulher: nós cremos nele, não mais pela tua palavra, mas nós mesmo vimos e ouvimos. Então, a presença gloriosa de Jesus convence o pecador. E, saindo de Samaria, o Senhor se dirigia, então, para a Galileia. E na cidade de Cafarnaum, fazia parte do território da Galileia, morava um oficial do rei. Aqui o texto não diz qual era a função desse oficial, mas era um homem que estava a serviço público, ao serviço de Herodes, que era o tetrarca da Galileia. E a fama de Jesus já era conhecida. O milagre de transformação de água em vinho foi espalhado, foi noticiado. E agora aquele oficial ouviu, ficou sabendo de que Jesus estava vindo para a Galileia. Ele não perdeu tempo. Ele correu ao encontro de Jesus, porque o seu filho estava à morte. E os passos daquele pai aflito eram passos de fé. Ele acreditou que aquele que transformou água em vinho tinha poder para curar o seu filho e libertá-lo da morte. E ele foi a Jesus e apresentou o seu pedido: Senhor, vem comigo à minha casa, porque o meu filho está à morte. Jesus lhe submeteu a uma prova. Se vocês não veem milagre, vocês não acreditam. Ele não perdeu tempo em explicações, ele não perdeu tempo em diálogo, mas ele clamou: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Ele ainda não conhecia Jesus muito bem, porque mesmo depois da morte, para Jesus não é o fim. Jesus é o Senhor da vida. Mas ele ainda não tinha essas experiências com o Senhor. A sua preocupação é que seu filho morresse. Irmãos, comentando este fato, lendo esse acontecimento, parece que meus olhos vislumbram a pessoa de Jesus
que no seu olhar, no seu falar, transmite paz, transmite segurança. Ele olha para aquele pai aflito e diz: o teu filho vive. Pode ir para casa que o teu filho vive. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso. Não era necessária a sua presença física, mas a sua palavra, o seu poder transformador, o seu poder que sara, que transforma, que dá vida. E João relata que aquele oficial creu na palavra de Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. Ele estava distante de Cafarnaum, cerca de 24 quilômetros. Então, 24 para vir, 24 para voltar, são 48 quilômetros. E aquele oficial percorreu para alcançar a bênção e a vida para o seu filho. E voltando para sua casa, antes que ele chegasse em casa, os empregados da casa, os seus servos, aqueles que o serviam, me parece que nas variadas funções, vieram com alegria dar as boas novas, dizendo ao pai de família: o teu filho vive. Glória a Deus. Para quem estava esperando que o jovem morresse, vem a boa nova: o teu filho vive. E ele, para certificar-se da promessa do Senhor, ele pergunta, então, a que horas ele se sentiu melhor. E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E o pai entendeu que foi exatamente aquela hora que Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. E eu gostaria de deixar mais nítido, mais gravado, que aquele oficial creu na palavra de Jesus. O segredo com Jesus é crer. Porque sem fé, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A grande lição que temos nesse estudo de hoje é que Jesus está pronto a ouvir o clamor do aflito e vir em seu socorro. E o segundo detalhe importante é crer em Jesus, é confiar na sua palavra, é depositar nele confiança. Meus amados, com esses sinais, esses milagres, esses acontecimentos, o apóstolo ou o evangelista João, chamado também de apóstolo do amor, ele estava dando uma prova evidente para os seus leitores de ser Jesus o Messias prometido. Porque João dirigiu o seu evangelho aos judeus. Nós temos um evangelho e 4 evangelistas. Cada evangelista tinha um alvo, um propósito, um objetivo ao transmitir o evangelho. Mateus, que também escreveu seu evangelho ao judeu, ele provou-se a Jesus o rei, o leão da tribo de Judá.
Marcos escreveu seu evangelho dirigido aos romanos, mostrando ser Jesus o grande servo de Jeová. Lucas escreveu seu evangelho aos gregos, a um seu amigo por nome Teófilo, dizendo: ó, excelentíssimo Teófilo, depois de pôr em ordem as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, achei por bem de mostrar os fatos aqui acontecidos, porque os gregos procuravam um homem perfeito, e Lucas achou na pessoa de Jesus o homem perfeito, fisicamente e intelectualmente falando. E João escrevia o seu evangelho ao judeu. O judeu que estava esperando o cumprimento da promessa do Messias, a vinda do Salvador. E Jesus, com os sinais que fazia e com a mensagem que pregava, ele dava uma prova evidente de ser ele o Messias prometido. E é interessante, meus amados, Jesus sendo filho de Deus, o próprio Deus humanizado, tendo nas suas mãos todo o poder e autoridade, ele dava atenção a todos que o procuravam, independente da posição social, independente do local que morava, independente da sua cultura. E agora aquele oficial do rei Herodes recebeu a bênção da cura do seu filho. E o texto termina dizendo, como diz o último texto aqui: então, pois, o pai, que era aquele, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, aquele atendimento do Senhor, a cura daquele jovem e a fé daquele oficial do rei contribuiu para a salvação daquele oficial de Herodes. Nós não temos o nome dele, mas certamente o seu nome já está escrito no livro da vida. Muito provavelmente nós o conheceremos um dia lá na glória. Porque ele foi, o texto diz que ele foi salvo, ele e toda a sua casa. Talvez essa salvação tenha alcançado sua família toda e muito possivelmente até mesmo seus servos, seus empregados, os que trabalhavam na casa. Então, a obra gloriosa de Jesus. O alvo principal de Jesus não é tanto a cura física. O alvo principal de Jesus é a salvação. É libertar o pecador do poder do pecado, lhe dar a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Esta é a obra principal do Senhor Jesus. Mas, neste pacote maravilhoso que se chama salvação, está incluído todas as bênçãos. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios, capítulo 3, Efésios, vamos verificar o texto. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, com o pacote de salvação, está incluída todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, Cristo é a fonte de onde emana todas as bênçãos que precisamos. Jesus salva um pecador, transforma a sua vida. E quando Jesus entra em uma família, em uma vida, ele muda completamente tudo. Podemos nós calcular quanto aquele oficial deve ter falado a respeito dessa obra do Senhor, porque Jesus ficou conhecido, seus fatos, suas obras começaram a ser publicadas. E ele já era esperado pelo povo, porque sabiam da obra que ele fazia. A Galileia, especificamente de Nazaré, foi a cidade onde Jesus foi criado. Nazaré, que fazia parte do território da Galileia, foi o local onde Jesus foi criado. O evangelista Lucas, no capítulo 4, nos dá uma descrição deste acontecimento. Jesus, após os seus 40 dias de jejum, guiado pelo Espírito Santo, está escrito, ele foi a Galileia, cidade onde fora criado. Entrou na sinagoga no dia de sábado, como era seu costume, e o ministro da sinagoga lhe entregou o rolo do profeta Isaías. Ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. E, entregando o livro ao ministro, sentou e disse: hoje se cumpriu entre vós essa escritura. Os nazarenos não acreditaram em Jesus. Certamente porque conheceram a sua infância, seu pai, o carpinteiro José, Maria, sua mãe, talvez lembrasse da infância de Jesus, a sua vida. Quem é esse menino? É o filho do carpinteiro, não pode ser o Messias. E é escrito que Jesus operou mais milagre naquele lugar por causa da incredulidade do povo. Então, a incredulidade é um empecilho na realização da obra de Deus. O coração endurecido, incrédulo, ímpio, não dá lugar para que Jesus opere maravilhas. Amado professor, transmita aos seus alunos a necessidade de haver de cada um de nós uma maior aproximação de Jesus, começar a experimentar mais de perto o seu amor, o seu poder transformador. Numa época que vivemos de tanta enfermidade, o cristão não pode entrar em pânico, em desespero, diante da ameaça de uma doença, ou até de uma pandemia, como aconteceu agora, e ainda está em parte acontecendo, mas deposita a confiança absoluta na pessoa de Jesus. Ele não está fisicamente conosco, mas em espírito ele está conosco. O Espírito Santo, nosso Paráclito, o Vigário de Jesus Cristo, ele está conosco. E nos lembremos do que disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8.
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu acho interessante essa expressão do escritor aos Hebreus, que ele coloca o verbo sempre no singular. Aliás, coloca o verbo sempre no presente. Ele pode dizer, Jesus Cristo é o mesmo hoje, o que era antes e o que será no futuro. Não, ele não usa essa expressão. Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e é o mesmo para sempre. Então, porque para Deus não há tempo, ele é o Senhor do tempo. Para Deus existe um eterno presente. Deus não tem passado e Deus não tem futuro. Para Deus tudo é presente. Se nós pudéssemos depositar uma confiança mais firme na pessoa de Jesus, no seu poder para operar maravilhas extraordinárias, para curar enfermos, para libertar oprimidos, para operar maravilhas, certamente nós iríamos ver mais coisas maravilhosas acontecerem. É que nós nos descuidamos às vezes. Nós mesmos esfriamos nossa fé. Vamos ser bastante sinceros. A minha pessoa, o pastor Serafim, os meus ouvintes, quando sentimos um problema de saúde, logo pensamos no médico, no hospital, no pronto-socorro, antes da oração. Se nós invertêssemos os papéis, primeiro pensar em Deus, recorrer a Jesus em primeiro lugar, depositando nele a nossa inteira confiança, certamente iremos ver mais maravilhas acontecendo. Os jovens que estão estudando essa lição, o jovem tem sonhos, tem objetivos, tem planos para a sua vida. Aprendamos, meus amados jovens, a depositar em Jesus a nossa inteira confiança. Coloque seus planos e seus projetos diante de Jesus. Abre o teu coração para Ele e exponha diante dele o desejo do teu coração. Tanto me dirijo a rapazes como a moças, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Deus sabe o desejo do teu coração. Deus conhece teus objetivos, teu alvo, teu propósito. Deposita nele a sua confiança. O Jesus que transformou água em vinho. O Jesus que com a palavra só, sem mesmo estar presente fisicamente, libertou da doença e da morte o filho desse oficial. Meus amados jovens, a nossa mente não consegue atinar de maneira suficiente o maravilhoso poder de Jesus Cristo. Jesus estava distante daquele moço cerca de 24 quilômetros. E o pai aflito porque a doença se agravava. E a vida do jovem, do filho desse oficial, estava para se apagar.
Não está escrito que Jesus fosse lá, que pusesse a mão sobre ele, repreendesse a enfermidade. Não, não está escrito. Jesus só falou para o oficial: pode ir embora que o teu filho vive. Foi o bastante. Foi o bastante para que a bênção acontecesse. Nós temos alguns casos semelhantes no capítulo 7 de Marcos, quando uma mulher cirofenícia veio gritando atrás de Jesus, pedindo socorro, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Jesus a submeteu a uma prova, ela se humilhou diante do Senhor, pois ela precisava da bênção. E ela confiou que Jesus tinha condição de lhe resolver o problema. E naquela angústia, naquela aflição de uma mãe aflita, Jesus disse: pode ir para a tua casa, o demônio já saiu. Glória a Deus. O demônio de longe ouviu a ordem do Senhor. E quando Jesus fala, não há quem resista. O Salmo 29 nos fala da voz poderosa de Deus, que faz o mundo estremecer. Certamente a enfermidade que estava colocando em risco de vida a vida do filho do rei, do filho do oficial, ouviu Jesus dizendo: o teu filho vive. Se o teu filho vive, a doença já foi repreendida, já foi anulada e a bênção já está pronta. Creiamos no que a Bíblia fala de todo o coração. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Ela não faz fantasia, não faz romance, não dá voltas, é objetiva para inserir fé no nosso coração, para inserir confiança no nosso coração. Meu prezado jovem, o Jesus que falou para aquele pai aflito: pode ir para a tua casa que o teu filho vive. Ele fala com você numa hora de aflição e de angústia, podes ouvir a sua voz. Numa hora de desespero, de incerteza, você pode ouvir a voz consoladora de Jesus, a voz orientadora de Jesus. Segue a orientação do Senhor, segue os seus ensinos, deposita nele a tua confiança. E a nossa vida espiritual e física será muito mais bem-sucedida, muito mais feliz, muito mais vitoriosa, porque Jesus continua operando maravilhas ainda. Jesus não está fisicamente conosco. Jesus está sentado à destra do Pai lá na glória. Mas ele nos ouve com muita nitidez, como se estivesse presente fisicamente. E me permita, meus prezados jovens, transmitir algo que eu acho interessante. Se duas pessoas conversarem comigo ao mesmo tempo, eu não entendo nenhuma nem outra. É necessário que quando uma fala, a outra se cale. Mas quantos milhões estão falando com Jesus na mesma hora? No mundo todo, nos mais diversos idiomas. Ele entende todos, ouve todos e responde também. Então, levemos a Jesus os nossos problemas, levemos a Jesus nossas ansiedades. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Que Deus os abençoe, meus prezados jovens, e que possamos experimentar uma vida vitoriosa, depositando em Jesus toda a nossa confiança. Ele é digno da nossa confiança. Só isso já nos traz gozo e alegria, já nos dá uma sensação de segurança. Que Deus lhes abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Amém.